Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil ou de arquitetura. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos tratar das cargas a serem aplicadas nas lajes maciças e pré-moldadas a serem utilizadas em nossa casa de concreto armado. Nossa primeira casa a ser feitas juntos. E, ao final desta aula, eu irei mostrar como aplicar as cargas de uma caixa d'água sobre uma laje maciça, pois eu recomendo que nunca aplique carga de caixa d'água sobre laje pré-moldada, pré-fabricada, sempre sobre laje maciça, como já falado anteriormente. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado, aula de número 4. Cargas das lajes pré-moldadas e maciças. Item número 1. Cargas sobre as lajes maciças do piso do primeiro pavimento. Bem, vamos começar a descrever as cargas distribuídas a serem aplicadas sobre o piso do primeiro pavimento em lajes maciças. Eu gosto muito das normas antigas de contrato armado, como a NB1 de 1978. Também gosto muito dessa NB5. Essa NB5 utiliza uma regrinha específica que eu vou descrever aqui nessa metodologia. A NB5 antiga, ela descrevia as cargas do seguinte modo: para forros destinados a depósitos, ela permitia considerar 50 quilos metro quadrado de carga distribuída acidental. Compartimentos destinados a residências, escritórios e enfermagens, ela tinha essa regrinha que eu adoro, sempre utilizei e utilizo até hoje, em que ela considera assim áreas, lajes cujas áreas elas excedam a 12 metros quadrados, você pode aplicar uma carga de até 150 quilos metro quadrado, carga distribuída. E caso a área ela não exceda 12 metros quadrados, ou seja inferior a 12 metros quadrados, você considera uma carga de 200 quilos metro quadrado. É bem parecida com as atribuições feitas pela norma atual, 6120 de cargas, e mas eu utilizo essa metodologia de áreas, que eu acho mais conveniente, eu comecei assim, a projetar assim, e é a minha concepção. Deixo aqui apenas a minha concepção para a sua avaliação e sugestões. Compartimentos destinados a reuniões do público. O importante aqui porque sempre que se fala acesso ao público, vai ter público na área de um projeto de arquitetura, tanto o arquiteto como o engenheiro deve ter em mente que o valor de carga para público, ele não fica mais permeando em torno de 200, mas sim ele muda para um outro patamar, em torno de 300. Falou em público, carga de público, já pensa logo em 300. Se esse público tem movimentações, um palco, agitação, tipo uma boate, por exemplo, essa carga ela passa por 400. Para boate, eu consideraria até 500, por precaução, o pessoal pulando. Então, 400 quilos por metro quadrado, ele simula muito bem o peso de uma pessoa por metro quadrado pulando, um impacto dinâmico. E aqui, esse item muito importante desse em vermelho para você é o seguinte: sempre que no seu projeto de arquitetura ou de engenharia houver um arquivo técnico, por exemplo, em que se tem papel, o papel pesa muito. Meça direitinho as pilhas de papéis que o cliente deseja ter em cada estante. Recrie a estante do cliente. Meça com certeza, com absoluta assertividade, pois caso haja alguma falha, o arquivo ele pesa muito por si só. E vai haver problema na sua estrutura, uma fissura, uma trinca, uma deflexão na laje. Então tenha muito cuidado com o arquivo técnico. Norma nenhuma, nem a NB5, nem a 6120, vai vai restringir ou vai delimitar ou vai dirimir algum valor para que você utilize em seu projeto. Então você deve sempre pesquisar junto ao cliente o tipo de arquivo, quantos andares, quantas estantes e qual o peso em cada estante, para acertar bem com o cliente, pois cada arquivo técnico exige uma aplicação de carga diferente. E pela norma atual 6120, que é a norma de cargas, 6122 é de fundações, 6120 é de cargas, às vezes eu confundo, mas aqui está certo. 6120 aplicadas às cargas, bem parecida com a norma antiga, NB5, que eu acabei de falar no slide anterior. Por exemplo, para forros, sem acesso ao público, ela permite considerar 50 quilos metro quadrado.
da cobertura de cargas distribuída acidental. Para edifícios residenciais, aí vem a regrinha dela, similar à NB5 antiga, em que ela fala 150 quilos por metro quadrado, pode-se adotar, dormitório, sala, copa, cozinha, banheiro, ou seja, todo apartamento, toda residência, exceto despensa, área de serviço, lavanderia, onde você adota 200 quilos por metro quadrado. Então, assim, eu acho bem conveniente adotar, me restringir e limitar pelas áreas, 12 metros quadrados, como eu falei anteriormente, mas se você achar mais conveniente, adotar a norma atual. Então, recomendo a norma atual e você sempre, se quiser, compare com os valores, as premissas da norma antiga. Locais de acesso ao público não mudou, 300 quilos por metro quadrado. Ginásio de esporte, onde tem atividades esportivas, atividades de pessoas pulando, como eu falei, 400 quilos por metro quadrado, não mudou. E também não mudou o critério para depósitos, onde eu colocaria também arquivos, arquivos técnicos, onde cada caso tem que ser muito bem pesquisado e determinado, junto com o profissional de arquitetura, o cliente e assim por diante. Então, para residências de concreto armado, eu costumo adotar uma carga distribuída acidental equivalente a 150 quilos por metro quadrado. Assim eu consigo reduzir minha carga na fundação e deixar o cliente e o profissional de arquitetura feliz. Enquanto que para edifícios de pequeno porte, 4, 5, 6 andares, eu sigo a regrinha da NB5 antiga, de adotar 200 quilos por metro quadrado sempre que áreas, houver lajes, cujas áreas sejam inferiores a 12 metros quadrados, e de adotar 150 quilos por metro quadrado para lajes que excedam a 12 metros quadrados de área. Mas sempre considere em seus projetos a norma NBR 6120 ou o valor mais conservador entre a NB5 e 6120. Nada impede de você utilizar a norma antiga, desde que os valores da norma antiga sejam mais conservadores, iguais ou mais conservadores do que os estabelecidos pela norma atual. Terminemos agora as nossas cargas permanentes a serem aplicadas na nossa laje piso do primeiro pavimento. Bem, terminamos lá na aula anterior que a altura de pré-cálculo, uma boa altura de pré-cálculo de 10 centímetros, ela atende todos os pré-cálculos efetuados em todas as lajes. Então, quando obedecemos a altura de pré-cálculo no cômputo da altura total, nós garantimos que o item, o tripé, em funcionalidade, ele será respeitado para o cliente. Então, conforto psicológico, conforto físico, a funcionalidade, ela já é atendida quando a altura de pré-cálculo ela é atendida e não é ignorada. O cobrimento 2 centímetros. Para armadura, sem fazer cálculo ainda nenhum, vamos considerar um valor de 6,3, que é um valor habitual para armaduras positivas e negativas no caso de residências. Então, como calculamos a altura H total, H minúsculo, que é a altura total? Como sendo a altura de pré-cálculo, definido na aula anterior, de 10 centímetros, o cobrimento de 2 centímetros. Lembre que o cobrimento ele dista da geratriz, aqui da barra de ferro, a barra circular, até a face externa do concreto. Mais o diâmetro da armação, considerando 6,3 a priori, dividido por 2. Então, o total equivale a 12,32. Vamos arredondar para baixo, 12 centímetros, pois esse valor é, ele ainda vai dar um valor, uma folga boa em termos de armação. Não tão longe de 12,32. Normalmente eu adotaria 13 centímetros, que é o valor seguinte, arredondamento superior, natural, mas 12 centímetros ainda dá uma folga boa, por ser um caso de uma residência. Folga boa em termos de cálculo. De posse desse valor de 12 centímetros, multiplicamos ele pelo peso específico do concreto, de 2.500 quilos por metro cúbico, encontrando a carga distribuída permanente do concreto da laje para essa casa, no caso da laje do primeiro pavimento, como sendo de 300 quilos por metro quadrado. Então, essa é a carga somente advinda do concreto, da laje maciça. A altura D minúscula em caso de armações positivas localizadas na camada inferior. Então, de lajes, ela é mostrada aqui apenas para elucidação, uma vista inferior da laje, e aqui uma vista da armação positiva, que é uma vista inferior de uma laje, onde eu fiz é uma outra laje, não é dessa casa, eu fiz uma vistoria uma certa vez, e veio a calhar essa fotografia. Então, nós temos aqui pela vista inferior a armação positiva. E no nosso corte, nossa seção transversal, altura de cálculo, lembre-se bem, vamos falar sempre na altura de cálculo, ela que consideramos no cálculo do dimensionamento
da laje, e não a altura total. A altura de cálculo, ela sempre vai distar da face superior ao eixo da armadura, ao centro de gravidade da armadura, no caso da armação positiva. Se fosse armação negativa, só inverter, virar essa luz, gerar todos os valores, e nós teremos as mesmas premissas, só que com situação invertida. A altura D, em caso de armação negativa, como falei anteriormente, ela é a mesma coisa do slide anterior, apenas invertendo em nossa mente o sentido da laje já mostrado. Então, a armadura, no caso da armação negativa, ela fica na parte superior, nós temos o diâmetro da barra de ferro, da barra de aço, altura total. A altura de cálculo ela passa a ser a distância da face anterior do concreto até o centro de gravidade da armadura, é a mesma coisa, só inverter a posição. Pois a armadura negativa fica na parte superior. A armadura positiva mostrada no slide anterior fica na parte inferior. Aqui um exemplo de armadura negativa de uma laje, também onde eu fiz uma certa vistoria que veio a calhar. Nós temos aqui a face, o cobrimento da armação insuficiente, não chega nem a 2 centímetros, como iremos adotar no caso dessa casa. Aqui a face superior do concreto e as armaduras negativas à amostra dessa vistoria, vistas da armação negativa. Aqui um exemplo de armadura negativa, né, executados como caso de reforço. É bem interessante, pois a laje já estava pronta, lógico, a laje já existia, e houve a necessidade de um reforço através de cálculo, determinado através de cálculo, e lá tem a armadura negativa em forma de U sendo instalada em cada furo nessa laje. Tem os furos efetuados na laje ao longo de uma direção, e na direção oposta também vários furos. E a armadura em forma de C ou U, em forma de gancho, ela vem, adentra, a barra de aço, ela continua e também adentra no outro furo. Vou mostrar isso com mais detalhes quando formos tratar do laudo dessa laje, que eu vou mostrar com todo carinho. Determinação das cargas permanentes, do emboço, do contrapiso e do piso. Até agora determinamos a laje maciça como carga permanente. O embolso fica na parte inferior. Vamos considerar sempre o embolso em nossos cálculos, sempre 2 centímetros de espessura. Por mais que o profissional de arquitetura fique em dúvida utilizar ou não, o efeito de cálculo é sempre bem útil considerar um embolso 2 centímetros para se resguardar de qualquer peso que venha a ter embaixo da laje, para efeitos de revestimento. Em cima da laje, consideramos o contrapiso. Um contrapiso também de 2 centímetros, semelhante ao do emboço, 2 centímetros para cada um. 2 centímetros para o emboço, 2 centímetros para o contrapiso. Para revestimento de casas, edifícios, com todo o respeito, independente da decisão do arquiteto junto ao cliente, do profissional de arquitetura junto ao cliente, eu sempre considero um piso de granito, placa de granito, que é o material que mais pesa, tem um peso específico de 2.800 quilos por metro cúbico, e considero uma placa de 5 milímetros de granito, aplicada sobre o revestimento, sobre o contrapiso, em que ela cobre qualquer tipo de eventual alteração que venha acontecer no projeto de arquitetura. Então, eu fico o resguardo à arquitetura quando eu utilizo uma carga que se sobrepõe, de modo geral, qualquer uma outra utilizada no dia a dia. Dando continuidade ao emboço contra piso e piso, vamos agora organizar as cargas. Bem, a carga do emboço, a carga distribuída permanente referente ao emboço, equivale à altura do emboço, 2 centímetros, vezes o peso específico do cimento. É uma boa carga para considerar para o emboço e para o contrapeso. 2.200 kg por metro cúbico vezes 2 centímetros equivale a 44 quilos por metro quadrado. Parece bobeirinha, né? 2 centímetros, mas só aqui já temos 44 quilos por metro quadrado atuando em nossa laje. O contrapiso é similar, 2 centímetros também, e o mesmo peso específico do cimento que eu adoto para o contrapiso. Cabe a você considerar 3 centímetros para um dos dois, 2 centímetros para o outro. 2 centímetros para cada um é o que eu aprendi enquanto ainda aluno, com grandes professores, mestres, e eu utilizei em toda a minha carreira e sempre fiquei coberto com relação ao profissional de arquitetura. Com isso, eu protejo também o projeto arquitetônico. E o acabamento, então, como eu falei, aqui eu dou liberdade ao arquiteto, pois eu não fico mudando, ficando uma carga de um piso muito leve. Utilizo alguma placa de granito comum, 5 milímetros, uma placa comum de granito para um revestimento,
e eu dou cobertura ao arquiteto. Caso ele modifique, o piso, o revestimento, não vai atrasar o projeto, não vai ter trabalho no cálculo estrutural. Então é uma forma de resguardar o arquiteto também, ajudá-lo no seu cronograma. Determinação da carga distribuída total, no caso, seria a carga total, né, aplicada em nossa laje, do piso, primeiro pavimento. Carga acidental, de modo geral, 150 quilos por metro quadrado. Lembre-se, para edifícios, eu considero 200 quilos por metro quadrado, quando a área da laje é menor do que 12 metros quadrados, e 150 quando a área da laje ela é maior que 12 metros quadrados. Para efeitos de casas, eu tenho considerado ultimamente sempre 150 quilos por metro quadrado. Coisa pra caramba, ela cobre bem a carga de uma casa. Ah, o peso específico no caso do concreto, a carga distribuída do concreto, perdão, a carga distribuída permanente do concreto 300 quilos por metro quadrado, do emboço 44, contrapiso idem 44, pois tem a mesma espessura, 2 centímetros, e o revestimento 14 quilos por metro quadrado, somando um total de 552 quilos por metro quadrado. Aqui, o profissional de engenharia, ele deve sempre eh, ter esse valor em mente como referência. Para lajes maciças, é comum se obter cargas entre 500 e 600 quilos por metro quadrado. Qualquer valor muito excedente, superior a esse valor, muito além de 600, voltem, revisem o cálculo, se não colocou uma unidade de centímetros, uma espessura errada, ou se houve algum equívoco com relação à aplicação do peso específico. Então, para efeito de laje maciça, é comum, como referência, tome como referência um valor entre 500 e 600 quilos por metro quadrado. Agora, com relação ao item 2, carga sobre a laje pré-moldada do piso do segundo pavimento. Agora vamos lá para o nosso segundo pavimento de nossa residência. Determinação das cargas distribuída acidental, eu utilizo a mesma premissa, 150 quilos por metro quadrado, para toda a casa, naturalmente, certo? Para o primeiro pavimento, o segundo pavimento. Onde tiver gente habitando, pessoas se locomovendo, móveis, exceto o teto, digamos assim, da casa, eu vou considerar 150 quilos por metro quadrado para eh, cobrir pessoas, móveis, mobiliário, assim por diante. Em função daquela norma que eu já falei, na NB5, é uma regrinha antiga, não vou repetir aqui para ganharmos tempo. Com relação à distância entre vigotas, eu considero um valor de 35 centímetros entre eixos de vigotas. Então, eu calculo, quando se tratar de laje pré-moldada, pré-fabricada, eu utilizo a distância entre eixos de vigotas como referência para calcular contrapiso, emboço, tudo. Então, a carga acidental, que é a primeira, eu multiplico 35 centímetros por 150 quilos por metro quadrado e eu obtenho uma carga, eu sempre majoro, naturalmente, arredondo para cima, de 53 quilos por metro linear, ou seja, em cima de nossa vigota de concreto. Determinação das cargas permanentes. Bom, da vigota de concreto. Nós temos a vigota de concreto, a distância é 35 centímetros, como eu falei, a distância entre eixos de vigotas. A, a seção transversal da vigota é essa daqui. É uma, são valores comerciais bem próximos da realidade. Eu utilizo já há mais de 20 anos esses valores, nunca tive problema, eu aprendi com os professores antigos, e eu passo para vocês a regrinha que eu utilizo. Podem sim utilizar outros valores comerciais, mas esses valores assim, são bem mais reduzidos, mais conservadores, mais genéricos, vou botar assim. Então, a base da vigota, nós vamos multiplicar, né, pela altura, vezes duas vigotas, a cada 35 centímetros, pelo peso específico do concreto. Então, 4 centímetros seria essa base da vigota, vezes a altura, 8 centímetros. Eu ignoro essas abinhas aqui, vezes 2 vezes 2.500 quilos por metro cúbico, que é o peso específico do concreto sempre, e 16 quilos por metro linear de cada vigota. Então eu ignoro, só para relembrar, vocês podem considerar a abinha, eu ignoro a abinha de 4 centímetros, essa sobreposição da abinha para cada lado. Da lajota cerâmica, nós temos a lajota cerâmica que será aplicada. Lembre-se, pode-se utilizar lajota cerâmica ou isopor. O efeito de cálculo, independente da decisão, arquitetura ou da equipe de obra, vamos usar o isopor. Eu sempre utilizo no cálculo a cerâmica, que é mais pesada. Caso troquem na obra, eu estou resguardado no cálculo. É importante ter essa decisão como engenheiro ou engenheira no ato do projetar. Então, a carga da lajota,
No caso, 5 unidades por metro linear equivale a 5 vezes 5 quilos. Então, equivale a 25 quilos por metro linear. Por metro, eu consigo colocar 5 unidades de lajota. Cada lajota pesando 5 quilos, eu computo aí 25 quilos, no caso, as lajotas pesando sobre a nossa laje. Seção transversal da nossa lajota, capa de concreto. Sobre a lajota e as vigotas, virá a capa de concreto, que ela distribui a carga distribuída, ela distribui, perdão, distribui a carga, né, aplicada sobre a laje, ajuda a distribuir a carga sobre a laje, essa capa de concreto. A gente chama, não chama de laje, chama de capa de concreto. Quando falar em capa de concreto, laje pré-fabricada pré-moldada, seria essa laje, com uma espessura sempre em torno de 5 a 6 centímetros. Antigamente, se utilizava 3 centímetros, 4, mas os operários, eles não gostam, porque não é bom de trabalhar com pouca espessura para cobrir a armadura na hora da concretagem. Então, eles sempre requisitam 5 ou 6 centímetros, por gentileza, a gente tende e coloca no projeto. Então, eu sempre procuro trabalhar com capas com espessura de 5 a 6. Nunca trabalhe com capas com espessura de 3 a 4, que é ruim com relação à trabalhabilidade na obra. Então, 5 centímetros de capa de concreto, considerando, vezes 35 centímetros, como sendo a largura a faixa de influência, né, da vigota, 35 centímetros, vezes 2.500 quilos por metro cúbico, a capa de concreto. Então, a capa de concreto em si, para a faixa de 35 centímetros, ela pesa 44 quilos por metro linear. E do emboço e do contrapiso também. O emboço embaixo, o contrapiso em cima. Então, a espessura para emboço e contrapiso também de 2 centímetros. O peso específico será o mesmo, do cimento, como notamos lá no caso do piso, no pavimento. Então, emboço, 2 centímetros. Contrapiso, também 2 centímetros. 35 para 35 centímetros de faixa de vigota, multiplicando por 2.200, resulta numa carga de 31 quilos por metro linear, de emboço e contrapiso. Note como pesa. Do emboço e do contrapiso, nós temos o revestimento, né? Emboço, contrapiso, agora o piso. Não dá para mostrar em um mesmo slide. Então, o piso, mesma coisa, 5 milímetros, uma placa de granito, só que por faixa de 35 centímetros. É o mesmo cálculo feito para a laje do piso e do pavimento. A diferença é que na laje maciça, eu considero como faixa de 1 metro. Para a laje pré-moldada ou pré-fabricada, eu calculo a carga por faixa de distância entre esses e vigotas, no caso 35 centímetros. Mas o cálculo é similar ao feito para a laje do piso do primeiro pavimento. Chegando numa carga de 5 quilos por metro linear, no caso de piso, definido como granito, com 5 milímetros de espessura. Bem, agora chegamos na determinação da carga distribuída total, finalmente, da laje do segundo pavimento, que é a laje pré-moldada. Então, vamos lá. Para a carga acidental, por metro linear, ou seja, por faixa de 35 centímetros, computamos o valor de 53 quilos por metro linear, não por metro quadrado. Carga da vigota, permanente da vigota, de 16 quilos por metro linear. Lembre-se, carga acidental eu costumo chamar por P minúsculo. Carga permanente, G minúsculo. Essa é a metodologia utilizada em livros antigos. Caso você utilize outra nomenclatura, não se preocupe, adote como você bem desejar. Mas eu me acostumei assim, ainda no início, com base em livros e normas antigas, e fiquei assim a vida toda. Então, todos os Gs serão sempre considerados a cargas permanentes. P minúsculo, cargas acidentais. Então, da capa 44 quilos por metro linear, que é a capa de concreto, é aquela camada de concreto, lajezinha de concreto sobre a vigota, chama de capa. A carga da lajota, 25 quilos por metro linear. Emboço mais o contrapiso, computamos 31 quilos por metro linear. E o acabamento de piso de granito, com 5 quilos por metro linear. Chegando a um total de 174 quilos por metro linear. Não se engane, não é por metro quadrado ainda. No caso da carga permanente da laje do primeiro pavimento, chegamos a 550, em torno de 550 quilos por metro quadrado. No caso agora da carga distribuída da laje pré-moldada, vamos computar esse valor em metros quadrados, comparar, também, sempre tá comparando, sempre ter essa referência em mente. Então, dividindo a nossa carga total por metro linear por 35 centímetros, que é a faixa entre vigotas, chega-se numa carga total por metro quadrado de 498 quilos por metro quadrado. Então, se eu falei anteriormente, para lajes maciças,
comum se obter valores entre 500 e 600 quilos por metro quadrado. Para lajes pré-moldadas, pré-fabricadas, não é incomum chegar em valor entre 420 a 510, 520. Na faixa, na casa dos 400 e pouco, é um valor econômico. 450, 460, são valores econômicos. 498 está bem conservador. Eu considerei granito, considerei 2 centímetros em bolsa e contrapiso, considerei lajota, não considerei se vai ter isopor ou não. É sempre bom se resguardar com relação a isso para não ter surpresas desagradáveis no cálculo, ter que refazer o projeto. E por fim, as cargas sobre as lajes do teto do segundo pavimento. Bem, cargas para lajes pré-moldadas de teto. Para as lajes pré-moldadas, repetem-se as mesmas cargas aplicadas no piso do segundo pavimento, exceto que pela carga acidental, onde modificamos esta de 150 para 100 quilos por metro quadrado, e pela retirada da camada de acabamento. Ou seja, para a laje de teto, a gente considera as mesmas regrinhas adotadas para a laje pré-moldada da laje do piso do segundo pavimento, exceto que, para a carga acidental de 150, ela passa para 100 quilos por metro quadrado, e onde realmente não teremos acabamento, não se vai ter granito, acabamento em granito, no caso do teto, no caso, não tem sentido. Então, assim, a carga total a ser aplicada sobre a laje pré-moldada do teto do segundo pavimento é definida como? Então, nós temos carga acidental, 35 quilos por metro, a vigota, a capa, a lajota, embolso mais contrapiso, 31 mantível contrapiso, e chegando numa carga total de 151 quilos por metro linear, que dividido por 35 centímetros, chega a ser um valor naturalmente menor de 432 quilos por metro quadrado. Então, de quase 490 e pouco para o piso, do segundo pavimento, reduzimos para 432 quilos por metro quadrado para o teto do segundo pavimento. E cargas para lajes maciças de teto. Lembre-se que para o teto, eu sempre, lá nas aulas anteriores, eu sempre reforço isso. O meu critério é esse. Eu não recomendo que o cerote carga caixa d'água aplicada sobre laje pré-moldada. Sempre utilize laje maciça para resistir a cargas acidentais grandes, como de caixa d'água. Então, no caso, no teto, nós vamos ter lajes maciças para as regiões de caixa d'água e lajes comuns, pré-moldadas, para as outras regiões que não receberão caixa d'água. Simples, desse modo. Então, nós temos aqui a incógnita, por enquanto. Vamos mostrar como é que se calcula. Carga acidental da caixa d'água, referente ou derivada da caixa d'água. Do concreto, a carga do concreto é de 300 quilos por metro quadrado, considerando laje maciça, para resistir à caixa d'água. Então, nós temos aqui um concreto, como se considera com 300 quilos por metro quadrado, embolso 44 quilos por metro quadrado, contrapiso 44 quilos por metro quadrado, chegando-se no valor total, que ainda é uma incógnita, pois nós não temos o valor da carga acidental. Então, aqui eu retirei só a carga do piso, do revestimento de piso, em pedra de granito, que não faz sentido, mantive o embolso e contrapiso. O concreto, mantive aquela espessura lá do piso do primeiro pavimento. E apenas a carga acidental da caixa d'água, vamos verificar agora com calma como se calcula ela. Bem, cargas para laje maciça de teto. A carga de uma caixa d'água aplicada sobre uma laje maciça pode ser definida de três modos diferentes. Carga considerada como uma carga concentrada aplicada no meio da laje. 2, a carga distribuída, no caso da caixa d'água, dividido pela área total da laje. Ou 3, esse é o item, é o quesito, o item C, que eu sempre adoto em meus projetos, onde eu computo uma média entre a carga aplicada sobre a área total da laje e a área total aplicada pela base da caixa d'água. Eu faço uma média entre a carga aplicada sobre a área total da laje e a área aplicada pela área da base da caixa d'água. Vamos ver esses três itens com mais propriedade daqui por diante e chegar nesse item C, que é o que eu vou adotar nesse projeto. Então, carga concentrada equivalente à massa total da caixa d'água aplicada no centro da laje. Então, para uma caixa d'água de 1.000 litros, por exemplo, é comum 1.000 litros, para caixas d'água, sei de 1.000 e pouquinho. Então, assim, só recapitulando lá da mecânica dos fluidos, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, 1 litro equivale a 1 quilograma-força, 1.000 litros equivale a 1.000 quilograma-força, no caso para a água. O peso específico da água é de 1.000 quilos por metro cúbico, 1 tonelada por metro cúbico, que é igualando a massa sobre um volume de 1.000 litros, então o volume de 1.000 litros equivale a 1.000
quilos por metro cúbico. Então, 1.000 litros de água equivale a aplicar uma carga de 1.000 quilos por metro cúbico. Então, teremos aqui, no caso, a nossa caixa d'água, uma carga de 1 tonelada, então, 1.000 quilos aplicados, ou seja, 1.000 litros, equivale a 1 tonelada, aplicado na nossa laje. Então, quando se tratar desse método de converter numa carga concentrada, então eu recomendo que você utilize um software que é mais rápido, mais ágil, ou procure uma fórmula pronta para lajes, é, e, e considere a aplicação de carga concentrada, seria mais ágil, pois é complicado considerar cálculo de carga concentrada em lajes. Carga distribuída é mais fácil de computar. Então, utilize ou um método, através de tabelas, já computado para carga concentrada aplicada em lajes, ou utilize um software. Continuidade da nossa carga distribuída, equivalente à carga total da caixa d'água, pela área total da laje. Então, nós temos lá no início do projeto, na aula de número 1, eu delimitei uma área com uma linha preta, bem fina, bem sutil, mostrando a área onde seria aplicada a carga de caixa d'água. Isso foi definido com o arquiteto nesse projeto real, realmente. E eu sempre defino primeiramente onde será aplicada a carga da caixa d'água, porque já me resguardar e já prever o dimensionamento de lajes maciças nessas regiões. A laje L6 é a laje maciça, a laje L7 é uma laje também maciça para essa região de apoio de duas caixas d'água. A laje L6 ela é formada por essa área de 1,9 por 3,32, que será de nosso interesse, e a laje L7 tem uma outra área. Então, a projeção, apenas para reforçar a caixa d'água, ela deve ser muito bem amarrada junto com o profissional de arquitetura, porque nela você pode, talvez, se utilizar de lajes maciças nessa região. E para que não haja equívoco na hora da execução da obra, ou mudança de projeto durante a fase de projeto, mudança de intenção de aplicação da área da caixa d'água, ou etc., sempre amarre bem essa região, que amanhã não se mude de ideia e aplique a carga da caixa d'água em outra laje e você fique desguarnecido. Aplicou uma laje maciça nessa região e a caixa d'água foi aplicada em outra região de laje pré-moldado, que é perigoso, ao meu ver. Não recomendo. Então, essa região tem que ser muito bem amarrada com o arquiteto, pois dessa região você vai se resguardar e se utilizar de lajes maciças para se precaver com relação à carga de caixa d'água. Então, a área da caixa d'água, perdão, a área da laje L6, ela equivale a 1,9 vezes 3,32 metros, numa área de 6,31 metros quadrados. Note que uma caixa d'água se apoia sobre a L6 e a outra se apoia sobre a L7. Temos área suficiente, já especificado, resguardado com o arquiteto, sobre essa área delimitada. Planta, apenas recordando que na planta de forma do segundo teto, lá na aula de número 1, eu mostrei esse retângulozinho em planta, no projeto original, e eu sempre trago uma nota de reforço aqui nas notas do carimbo, em que eu mostro que a área para recebimento de caixas d'água, máximo duas caixas d'água de 1.000 litros. Eu mostro a região, reforço com uma nota e ainda falo, as lajes L6, L7, as 6 e 7 são maciças, e a L12, nesse caso, por uma outra conveniência, também é maciça, pois ela tem uma abertura. Então, nesse caso, L6, L7 e L12 são lajes maciças. As demais são lajes pré-moldadas. Continuando aqui, basta agora dividir a carga de 1.000 litros pela área de nossa laje de 6,31 metros quadrados, encontrando uma carga acidental de caixa d'água de 158 ou 159 quilos por metro quadrado. Então, essa é a carga da nossa caixa d'água aplicada sobre a laje, caso você ache conveniente utilizar esse método direto. E esse é o método, por fim, que eu utilizo durante toda a minha carreira. Eu criei para mim mesmo, nunca li em livro nenhum. Eu apenas me resguardo quando a carga é de cerca de 1.000 quilos a 2.000 quilos. Eu me utilizo desse método para ficar um pouquinho mais conservador. Bem, de posse do catálogo da caixa d'água, calcula-se a área da base, no caso da caixa d'água. Para a caixa d'água de 1.000 litros, eu encontrei nesse projeto diâmetros comerciais em torno de 1,10 m. Então, a área da caixa d'água, com 1,10 m de diâmetro, nada mais é do que π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4, em que me dá uma área de base de caixa d'água de 0,95 metros quadrados. Continuando,
A laje L6, que irá apoiar essa caixa d'água, já calculamos a área dela, ela tem uma área equivalente total de 6,31 metros quadrados, a área da laje L6. Agora eu faço uma média entre a área da caixa d'água, da base da caixa d'água, e a área da laje, e divido por 2. Essa simples média, eu obtenho uma área de 3,63 metros quadrados. E sobre essa área média, eu iria aplicar minha carga de 1.000 litros, no caso de 1.000 quilos. Quando se referir à água, 1.000 litros equivale a 1.000 quilos. Então, fazendo a média, eu computo uma carga um pouquinho acima da que seria computada se eu dividisse apenas pela área total da laje, como fizemos no método B. Então, no método C, eu traio um pouquinho mais de carga, fico um pouquinho mais a favor da segurança. Não pesa tanto na estrutura e me deixa um pouquinho mais resguardado, computando essa média entre a área da laje e a área da base da caixa d'água. Cargas para a laje maciça de teto. Por fim, temos o valor da nossa carga acidental, computada pelo método C, que é o método que eu adotei nesse projeto. Repito, os mesmos valores que estavam esperando por nós, e agora sim, eu chego no total de 664 quilos por metro quadrado. Bem razoável, se tratando de laje maciça, só tirei o piso, o revestimento de piso, de granito, granítico, e apliquei uma carga acidental, no caso, retirei a carga acidental de pessoas e apliquei uma carga acidental referente à caixa d'água. Então, bem justo o valor, nada fora do comum. Aqui apenas para elucidar alguns casos comuns, corriqueiros, em que a engenharia ela não pode fechar os olhos. O que está bem considerado, nessa fotinha não é meu projeto, apenas eu tinha guardado em meus alfarrábios, apenas por ocasião, apenas para elucidar o que a gente está falando aqui. A laje maciça, foi feliz a pessoa que fez esse projetinho, que fez a obra. Ela utilizou laje maciça para apoiar várias caixas d'água aqui nesse depósito, nesse prédiozinho de depósito, chamar assim. A única ressalva que eu faço aqui é um vício construtivo que me deixa muito infeliz, muito triste quando eu vejo isso nas obras. A gente não pode deixar isso acontecer, que é o caso da junta fria, de executar metade da viga e depois executar a outra metade da viga junto com a laje. Isso é errado. Você cria uma junta fria, permite a entrada de bolor, umidade para dentro da obra, dentro do prédio, já entregue, todo revestido, pintadinho, bonito lá como o engenheiro fez na obra. Então isso é uma prática ruim, é um vício construtivo ruim, esse chamado a existência dessa junta fria, criar essa junta fria por essa questão de comodidade. O correto ter ponta-letes ao longo de resguardar com ponta-letes, formas muito bem seguras, toda a estrutura antes de concretar a viga junto com a laje. É assim que a gente fazia, concretava as edificações antigas e essas nunca tiveram problemas como de junta fria, um problema que é fato. Quando essa junta fria fica na área externa, permite sim a entrada de umidade e elementos deletérios para dentro da edificação. Então, a junta fria, como eu falei, ela cria problemas de infiltração de água, trazendo bolor, manchas, uma foto ampliada, uma região ampliada da foto anterior, tal da junta fria. E o outro problema é que você não garante uma peça monolítica. Então, no concreto armado, tudo tem que ser considerado como peça monolítica. Não adianta nada fazer um cálculo bonito num software 3D ou fazer um cálculo bem aprimorado, à mão, direitinho, se na obra, a sua obra vai ser executada desse modo. Então, cada vez mais, visite a obra, converse com o engenheiro de obra, o mestre de obras, o cliente, resguarde contra esses vícios construtivos, se garanta em nota em suas plantas, no horário descritivo, contra esses vícios construtivos, que veio aqui a calhar. Mas vou citar muito disso quando iniciarmos nossas playlists a respeito de laudos técnicos. Aqui para elucidar a laje e a viga. Perdão, aqui seria a viga e aqui seria a laje. Por mais que você saiba que isso aqui é uma laje, que tem um pilar, sempre indique o nome de todos os elementos em um laudo técnico. Bem, deixo a minha gratidão mais uma vez por me prestigiar mais nesta aula. Eu te aguardo na próxima aula, onde começaremos efetivamente a dimensionar as armaduras, as lajes para as armaduras positivas e negativas. Tenho a minha gratidão e até a próxima aula.